Olá turma, professor Felipe aqui. Nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões do Bcrowd que precisam da utilização de laços de repetição. Eu selecionei alguns problemas bem específicos porque através desses problemas eu vou demonstrar algumas técnicas que vão ser importantes para vocês conseguirem resolver outros problemas que estão lá presentes no Bcrowd. Com o tempo, vocês vão observar que existem determinados problemas no Bcrowd que os casos de testes, na verdade, são compostos por diversas entradas. Então, o programa que vocês vão desenvolver, que vai ser a solução do problema que está lá no Bcrowd, vai precisar ser capaz de tratar essa entrada, ou melhor, essas entradas, né? Porque cada entrada, na verdade, vai ser composta por um número variável de casos de teste. E a questão, na verdade, é como é que a gente vai conseguir lidar com essa variabilidade de quantidade de casos de teste. E a gente vai conseguir observar no Bcrowd 3 tipos, né? Eu consegui separar aqui um exemplo de cada, 3 tipos de problemas em que a quantidade de casos de teste varia. E eu vou resolver um exemplo de cada um. A gente vai observar aqui o primeiro exemplo, mais simples, nesse problema aqui, que é o problema 1866, o problema chamado conta. Esse problema aqui, ele diz, né, que a entrada ela é composta por casos de teste, né, vários casos de teste, sendo que o primeiro valor informado na entrada é a quantidade de casos de teste que a gente vai precisar tratar. Então, o primeiro exemplo de problema que vocês vão precisar resolver com quantidade de casos de teste variando é esse daqui. Vamos ler o problema aqui direitinho e aí a gente implementa aqui nossa solução. 2 amigos pedem ao atendente de uma lanchonete que proponha um desafio de modo que quem acertasse mais não precisaria pagar a conta. Então foi proposto o seguinte: dado o seguinte somatório abaixo, informar o resultado com uma quantidade de termos do mesmo. Então ele mostra aqui um exemplo de como é que é o somatório. Esse somatório aqui ele vai ser composto apenas por valores 1, né? Numerais 1. Eles vão estar variando entre subtrai e soma, subtrai, soma, subtrai, soma. E a ideia é que a gente, sabendo a quantidade de números uns que vão ser somados, né, ou aplicados aqui nessa operação, a gente saiba o resultado final. Como a gente tem, né, a operação de soma e subtração, na verdade é bem simples da gente conseguir resolver esse problema porque só tem 2 resultados possíveis, né? Ou a soma vai ser 1, ou a soma vai ser 0. Quando a gente tiver um número par de valores 1 sendo somado, todos eles vão se cancelar, e aí a gente sempre vai ter 0. Quando a gente tiver um número ímpar de 1 sendo somado, todos eles vão se cancelar menos 1, e o valor final vai ser 1. Então a gente pode ver um outro exemplo aqui. Se eu tiver 6 números 1 sendo somados, tá aqui, 6, esse daqui se cancela com esse com esse, esse com esse, e a gente no final tem somatório 0. Se a gente tiver um número ímpar, vamos ver um outro exemplo aqui, colocar 7, a gente vai ter os 6 primeiros se cancelando, soma o último e a gente vai ter o resultado 1. Na verdade, esse problema ele é muito simples porque a gente só tem que saber a quantidade, verificar se esse número é par ou é ímpar. Se for par, escreve 0, se for ímpar, escreve 1. No fim, o que a gente quer, na verdade, é o resto da divisão por 2. A dificuldade aqui é porque a gente tem um número indeterminado de entradas. A quantidade de entradas vai ser informada através do primeiro valor, que no caso aqui é 3, então ele coloca aqui o número 3 para informar que vão ter 3 entradas de testes possíveis. E para cada uma dessas entradas a gente vai imprimir aqui nossa saída. Tá certo? Então ele coloca bem aqui. O número inteiro C será informado que será a quantidade de casos de teste. Cada caso de teste inicia com um inteiro N, entre 1 e 1000, indicando a quantidade de termos a ser somada. Então, o primeiro caso de teste tem 11 termos e o resultado vai ser 1. O segundo caso de teste tem 7 termos, o resultado também é 1. O último caso de teste tem 18 termos e o resultado é 0, porque 18 é par. Na verdade, a questão é bem simples, é só saber lidar com essa questão aqui da quantidade de entradas variadas. Aqui foi 3, mas poderia ser 5, 7, 10, quantos, né, forem necessários aí para os arquivos de teste que o Bcrowd aplica na nossa solução. Então vamos mudar aqui para o VS Code. A ideia realmente é que a gente comece lendo um valor inicial, que seria aquele C, né? C recebe int
input, o C ele vai guardar a quantidade de casos de teste. Uma vez que eu sei a quantidade de casos de teste, fica muito fácil de eu simplesmente criar um laço, vai se repetir uma vez para cada caso de teste, e aí eu vou só verificar se aquele caso é par ou é ímpar. A gente vai criar então um laço que pode ser um for, por exemplo, e em range C, a gente já viu que o range vai me gerar uma sequência de 0 até C-1, que vai conter exatamente C elementos. Então, se eu quiser repetir algo C vezes, eu posso simplesmente colocar o nosso laço, né, com range C, tá bom? O nome da variável não importa, né? Podia ser qualquer coisa aqui, mas como ele usou C na questão, a gente está usando aqui na nossa solução também. Então, ele vai se repetir esse laço C vezes. Tudo que eu escrever aqui dentro do meu laço, no escopo aqui do meu laço, ele vai se repetir. Esse bloco de código vai se repetir C vezes. E aí o que a gente tem que fazer, então, é só fazer uma leitura. Ler um N recebe int input. Faz essa leitura. A gente vai só verificar se é ímpar ou é par. E existe até uma forma mais fácil da gente resolver a questão, que é simplesmente imprimindo nmod 2, porque a gente nem precisa criar um desvio condicional aqui. Basicamente a gente observa qual é o resto da divisão por 2. Se esse resto da divisão por 2 for 1, tem que imprimir 1. Se for 0, imprime 0. Então é só imprimir exatamente esse valor aqui do resto da divisão por 2. Vamos testar aqui rapidinho para ver o que acontece. Vou executar aqui meu programinha. Ele está esperando eu escrever alguma coisa. Eu vou escrever 3. E aí eu coloco, se eu não me engano, era 11. E imprimiu 1. 17, imprimiu 1. 8, imprimiu 0. Está funcionando perfeito. Veja que ele esperou que eu escrevesse 3 testes, porque eu disse que eu queria escrever 3 testes. Se eu colocar um valor diferente, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui só 2. E aí o primeiro vai ser 3. E o segundo vai ser 1212. E ele funciona bem direitinho com apenas 2 testes. Então essa daqui é a nossa solução. Vamos fazer aqui nossa submissão. Vou copiar o meu código. Venho aqui no bcrowd, vou colocar, lembra de mudar aqui a linguagem, né, gente? Às vezes a gente dá um vacilo porque a linguagem não está corretinha. Vou mudar aqui a linguagem para Python e fazer a submissão do nosso código. Aí, já deu certinho, né? Nossa solução foi aceita. Observe que este que é a primeira situação, o primeiro caso, é a primeira forma da gente lidar com vários casos de teste. É bastante comum essa forma aqui no bcrowd. Ele vai informar a quantidade de casos de teste antes, né? Você vai ler e guardar essa quantidade numa variável e vai criar um laço para percorrer, né, cada um desses casos de teste. Outra forma bem comum que vocês vão encontrar no bcrowd é a repetição dos casos de teste até se encontrar um caso específico. Esse problema 1101, ele é um exemplo dessa outra maneira da gente ter que lidar com vários casos de teste. Vamos ler ele aqui e a gente vai entender direitinho o que é que ele está se referindo. Leia um conjunto não determinado de pares, de valores. Então, cada um desses daqui é um par de valor. Então, cada caso vai ser um par de valor. Tá certo? Parar quando algum dos valores for menor ou igual a 0. Agora, olha que interessante, porque ele não disse a quantidade de valores que a gente vai ler. Ele não pediu para a gente ler essa quantidade antes, mas ele disse que quando a gente encontrar, né, na situação em que a gente encontrar algum dos valores menor ou igual a 0, a gente precisa parar. Então, nesse caso, a gente tem uma condição de parada. Tá certo? Para cada par lido, o que é que a gente vai fazer? A gente vai mostrar a sequência do menor até o maior e a soma dos inteiros consecutivos entre eles. Então, por exemplo, aqui no 5, 2, a gente vai ter que mostrar a sequência de 2 até 5, né? O 2 é o menor, o 5 é o maior. Então a gente vai mostrar a sequência 2, 3, 4, 5, mostra essa sequência bem certinho. E aí em seguida mostra a soma, esse sum igual 14 é a soma de cada um desses números. 2 mais 3 mais 4 mais 5 dá sum igual 14. Mesma coisa aqui no segundo caso de teste.
6, 3, o menor é 3, então vai 3, 4, 5, 6 e a soma vai dar 18. O terceiro caso de teste, um dos valores é igual a 0 e aí entra na condição de parada. Quando isso acontece, a gente não vai mais calcular, vai simplesmente encerrar o programa. Esse daqui é a segunda maneira como o Bcrowd costuma apresentar questões que demandam vários casos de teste. É bem comum essa maneira aqui também. Algumas vezes ele vai terminar com a leitura de um único valor 0, algumas vezes vai terminar com uma palavra específica, com um termo específico, mas quando essa condição for atingida, né, essa condição de parada for atingida, aí a entrada é encerrada. Veja que é diferente, né? Na anterior a gente iria ler aquela quantidade que já estabelecida de vezes. Aqui não, eu não sei quantas a gente vai ler. Quando acontecer a situação de parada, a gente vai parar. Como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Qual é a estratégia que a gente vai adotar? Vamos lá. Então, está aqui o arquivo que a gente vai escrever nosso programa. Nesse caso, a gente vai começar fazendo uma leitura. A gente vai usar aqui um list comprehension para poder fazer essa leitura mais fácil. M, N vai receber int x para x in input.split. Então a gente vai colocar um conjuntinho de entrada. Para cada elemento desse nosso conjunto, né, a gente vai converter para inteiro e jogar cada um desses elementos, desempacotar essa lista que a gente vai gerar dentro dessas nossas duas variáveis m e n. Isso daqui vai dar sempre certo porque o Bcrowd já deixou claro que a gente só vai precisar ler duas variáveis para cada linha, né? Já deve funcionar direitinho a primeira entrada, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um laço. Nesse caso fica um pouco mais fácil criar esse laço na forma de while, que vai se repetir enquanto os dois forem maior do que 0. M for maior do que 0, and n for maior do que 0. Por que eu vou, colocar aqui o meu while para ser os dois maior do que 0? Porque quando uma dessas situações for rompida, quando qualquer um dos dois for igual ou menor a 0, essa minha condição aqui já não vai mais ser obedecida e meu laço vai ser interrompido. Tá certo? Então eu tenho que colocar bem aqui qual é a minha condição de continuar. A condição de continuar é enquanto o meu m for maior do que 0 e o n for maior do que 0 também. Os dois têm que ser maior do que 0. Então o que é que a gente vai fazer, sabendo que o nosso m é maior do que 0 e o n é maior do que 0 também, a gente vai primeiro garantir que a gente sabe bem direitinho qual é o maior e qual é o menor. Eu proponho que a gente sempre espere que o m seja o maior. E quando acontecer dele não for, a gente tem que trocar os dois. Então, se por acaso o meu n for maior do que o m, que é a situação que a gente não quer, a gente vai inverter os dois, vai substituir um pelo outro. Vamos criar uma variávelzinha auxiliar que vai receber m, m vai receber n e n vai receber o auxiliar. Bem certinho, né? A gente vai fazer aquela substituição, aquela troca bacana. Já mostrei, anteriormente por que a gente precisa dessa variável auxiliar. A gente não pode simplesmente trocar o m pelo n, não funciona dessa maneira. Depois que a gente faz essa troca, a gente já tem certeza absoluta que o nosso m é o número maior. Então a gente pode percorrer, nossa sequência de caracteres. A gente pode fazer isso de várias maneiras. Deixa eu mostrar aqui uma maneira bem bacana para a gente trabalhar essa questão aqui. A gente pode criar um for que vai iterar em um range iniciando pelo n, que é o menor, indo até o m, que é o maior. Agora, só tenham cuidado porque, vamos ver aqui na descrição da questão, se a gente precisa incluir o próprio m, porque se precisar, a gente sabe que no range ele só vai até o número anterior, Então, se precisar, a gente na verdade tem que ir até m mais 1. Então, bem aqui, como precisa, a gente vai colocar até m mais 1. Então, a gente vai percorrer todos esses números, tá certo? De n até m. Eu vou criar aqui uma variávelzinha chamada sum, que vai guardar o meu somatório. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou imprimir cada uma delas
Vamos ver se dá certo a gente imprimir aqui print i. Opa, i. E eu vou somar cada um desses valores dentro do sum. Sum mais igual i. Então, o meu sum, minha variável sum, vai acumular todos esses valores. Repetindo, ela começa com 0. Esse fica bem claro aqui o que está acontecendo, né? Ela começa com 0. Ela vai ser, na verdade, um somatório. Né? Desculpa, costume. Somatório. Então, o sum, na verdade, ele tem esse nome porque ele é um somatório. Ele vai acumular os valores, né? Ele vai guardar a soma de todos os valores, começando do 0. E aí, à medida que eu for percorrendo minha sequência, né? Usando o range, eu vou acumulando esses valores dentro do sum. Em seguida, a gente deve imprimir o sum, né? Vamos ver aqui como é que ele vai ficar. Eu já sei que não vai funcionar bem de primeira, mas a gente vai já corrigir aqui. Eu vou primeiro mostrar, né, dessa forma mais simples. Mas vamos ver aqui como é que ele vai ficar. Print deve ser algo na forma sum. Eu não lembro se é maiúsculo ou minúsculo, daqui a pouco eu corrijo. Vírgula sum. Opa! E aí acho que é só executar, vamos ver o que vai acontecer. Vou executar. Eu queria até limpar aqui o meu terminal. Vamos limpar logo o terminal. Vamos então executar. Como é que a gente pode testar, né? Eu vou colocar aqui 3 espaço 7. Opa, laço infinito aqui, ó. Vamos corrigir logo esse laço infinito aqui, porque senão a gente não consegue resolver, né? Não consegue testar nosso problema. Por que ele está dando um laço infinito? Porque eu não estou atualizando os valores de mn, tá certo? Os valores de mn, eles estão sempre sendo igual a 3 e 7. E eu preciso, na verdade, que após eu fazer todo o cálculo, eu peça novamente ao usuário para digitar novos valores de mn. Então, na verdade, é basicamente repetir aquela entrada lá de cima, int x for x in input ponto split. Basicamente é repetir essa mesma linha aqui, foi parar aqui, tá certo? Então, depois de eu fazer essa impressão, ele atualiza os valores de mn e veja que quando ele digitar o novo valor de mn, esse novo valor vai ser checado aqui no while, tá certo? Então, já vai evitar, né, aquela situação daquele laço infinito que estava acontecendo. Vamos então testar de novo. Testar aqui de novo. Cadê? Agora sim. Vamos então testar de novo aqui nosso programinha. Vou digitar 3 espaço 7. Olha que legal. 3, 4, 5, 6 e 7 soma 25. Tem alguns erros aqui, né, do que a gente estava esperando. Vamos comparar aqui com a solução esperada lá no Bcrowd. Solução esperada no Bcrowd diz que deveria, na verdade, estar tudo em uma linha só. Olha que isso é um problema, né? A gente está dando a quebra de linha porque o print no Python naturalmente ele dá essa quebra de linha. A gente vai ter que evitar esse problema. Outro problema também é porque ele tem que colocar igual aqui junto, né? O igual junto do sum e do 14. Isso também é um probleminha, mas a gente consegue resolver isso mais fácil. A gente já sabe como fazer isso. Então vamos lá resolver. Então, primeiro problema. Essa impressão aqui, ele não deveria dar a quebra de linha. Ele deveria dar só um espaço. A gente pode resolver isso aqui bem fácil. Ó. A gente vai usar aqui um parâmetro do print chamado end e vai colocar ou substituir o end pelo espaço. Por quê? Por padrão, esse parâmetro end é o /n, que quer dizer a quebra de linha. Por padrão, a cada fim de impressão, ele quebra a linha. Tá certo? Se eu escrever dessa maneira aqui, ele vai executar da mesma forma que já vinha executando, é o padrão. Eu quero, na verdade, substituir essa quebra de linha por um espaço. Na hora que eu executar, vamos ver o que, é que vai acontecer. 3 espaço 7, ele já colocou tudo na mesma linha. Que bacana, né? Ficou bem bonitinho aí, bem parecido, na verdade, com o que a gente já estava esperando. O que está faltando, né? Esse sum deveria ser com S maiúsculo. Isso é fácil de corrigir. E deveria estar colado aqui, né? Para colar, a gente vai ter que usar o format, tá certo? Ponto format sum e fecha. Dessa maneira aqui a gente evita, né, esse espaçamento aqui desnecessário que ele acaba sempre colocando entre uma variável e outra. Vamos testar de novo.
Dessa vez eu vou testar com os valores que ele já coloca, que é para a gente poder verificar, né? Quais são os valores dos casos. Primeiro valor 2 e 5, no caso 5 e 2, depois 6 e 3 e 5 e 0. Vou finalizar aqui o programa, executar de novo, colocar 5 e 2, deu bem certinho, 6 espaço 3, eu acho que deu bem certinho também, 5 espaço 0, finalizou. Por que ele finalizou? Porque eu digitei o n igual a 0, né? E aí já não obedece mais o meu while e ele quebra, né? Ele quebra o nosso laço e finaliza o programa. Não tem mais nada depois do laço, né? O programa é finalizado. Então essa daqui é outra maneira da gente ter que lidar com vários casos de teste. Revisando aqui rapidinho, a primeira maneira foi fazendo a leitura da minha quantidade antes e criando um laço para percorrer essa quantidade. E a segunda maneira foi fazendo a leitura dos meus casos, né? Cada caso faz a leitura de uma linha e vou continuando essa leitura enquanto o meu critério for obedecido. E sempre no final de cada teste, né, faço uma nova leitura. Então, bem aqui eu estou terminando, né, com a impressão do meu caso de teste, e aí eu faço uma leitura que na verdade é a leitura do próximo. Quando essa leitura do próximo não obedecer mais o meu critério, ele encerra. Tá certo? Então essa é a outra maneira que a gente vai ter que lidar com vários casos de teste aqui no Bcrowd. E existe uma terceira maneira, que não é tão comum assim, mas eu acho interessante mostrar. Vão ter questões que vocês vão tentar resolver, que vão ter que lidar com essa forma aqui de fazer a entrada. E a gente vê um exemplo disso aqui na questão 1534. Essa aqui também é uma questão que a gente vai precisar de laço de repetição. Nessa questão aqui a gente tem simplesmente nenhuma informação a respeito da quantidade de entrada. É bastante comum isso aqui, tá certo? Em várias questões de maratona, principalmente, a gente vai encontrar a informação de que os casos devem se repetir até o fim do arquivo. O que é esse fim de arquivo, né? Vamos primeiro entender a questão e aí eu explico a respeito desse fim de arquivo logo em seguida. Matriz 1, 2, 3. Leia um valor inteiro n, que é o tamanho da matriz que deve ser impressa conforme o modelo fornecido. A gente primeiro tem que entender esse modelo, porque é um pouquinho difícil se a gente não entender ele, né? O modelo, na verdade, é uma matriz que é preenchida por 3, exceto nas suas diagonais. Na diagonal principal, a gente vai ter o número 1, na diagonal secundária, a gente vai ter o número 2. Tá certo? Então, aqui a diagonal principal, sempre 1. Diagonal secundária, sempre 2, tá certo? Quando a gente tiver uma matriz que seja com números ímpares, é um probleminha porque a diagonal principal e a diagonal secundária elas têm uma casa em comum, né? Essa casa aqui bem do meio. Ela tanto está na diagonal secundária quanto na diagonal principal. E nesse caso ele já deixou claro aqui que deve ser 2, tá certo? Então a gente pode começar preenchendo a nossa matriz toda com 3, depois vai percorrendo a diagonal principal preenchendo com 1, depois percorre a diagonal secundária preenchendo com 2 e deve dar certo. Massa, vai ser bacana resolver essa questão, só que a gente tem um problema. A gente não sabe quantos casos de teste a gente tem que tratar. Ele só diz que a entrada contém vários casos de teste, cada um com um número, que é a quantidade de linhas e colunas da matriz que é quadrada. A única dica que ele dá é que os casos de teste terminam com EOF. O que é esse tal desse EOF? Né? O que é que ele quer dizer? De onde é que vem essa sigla? Né? EOF é uma sigla que a gente vai ter que lidar, chamada End of File. Então, na verdade, é basicamente o final de arquivo. O que ele está querendo dizer é que você vai fazer a leitura até acabar. Quando acabar, ele vai bater nesse End of File, é como se fosse um caractere especial no final do arquivo. Quando esse caractere especial chegar, a gente vai finalizar a nossa leitura. O Python tem uma maneira bem simples da gente tratar isso. Basicamente, a gente fazer a entrada, a gente tentar fazer a entrada até capturar um erro de end of file. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito do que é que ele quer dizer com esse tentar. É uma estrutura bastante comum no desenvolvimento de aplicações, mas ela é um pouco mais avançada. Mas como ela é necessária especificamente para esse tipo de questão, eu vou trazer aqui e apresentar o básico dela só para a gente saber como resolver esse tipo de questão. A saída ela vai ser uma saída para cada valor lido
Então aqui no caso, a primeira entrada é apenas o número 4, e ele vai gerar uma matriz 4x4 nesse formato. A próxima entrada é o número 7, ele gera uma matriz 7x7 nesse formato aqui. Já está bem claro, né, como é que é o formato. Diagonal principal 1, diagonal secundária 2, tá certo? A gente vai ter que descobrir como é que a gente vai gerar essa matriz aqui. Na verdade, a gente não precisa armazenar a matriz, a gente só precisa mesmo percorrer, né? A gente só precisa imprimir da maneira correta. Então vamos lá. Qual é a estrutura, né? Como é que a gente vai então fazer essa leitura, né, enquanto o arquivo não finalizar? Então vamos lá, como é que fica aqui nossa entrada, né? Deixa eu limpar aqui o terminal e a gente começa. A gente vai criar um laço, que esse laço aqui ele vai ser infinito, tá certo? Já falei, né, a respeito dos laços, e o laço, ele, na verdade, ele pode ser infinito, sendo que a condição de parada dele, né, o momento em que ele vai ser interrompido, vai estar, na verdade, descrito dentro dele. No caso, o que a gente vai fazer é criar uma estruturinha chamada try. Essa estrutura try, ela precisa de uma palavrinha-chave except lá embaixo, que vai, na verdade, encontrar, né, ou vai lidar com a falha da tentativa. Então, para a gente lidar com essa questão de fazer a leitura até o arquivo acabar, na verdade o que a gente vai usar é essa estrutura try except aqui. Em outras linguagens ele costuma chamar de try catch, né? E o que ele vai fazer é tentar fazer a leitura, tá certo? Então, n recebe int input, tenta fazer a nossa leitura, ele tenta repetidamente fazer a leitura. Quando ele não conseguir mais fazer a leitura, ele cai nesse except aqui. É como se fosse um if else, mas só que não é exatamente um if else, né? O que a gente tem, na verdade, é uma tentativa e uma exceção que ocorre quando a tentativa fracassa, né? Quando ele não conseguir mais fazer a leitura, ele vai chamar um comandinho, né? Uma palavra-chave chamada break. O que o break faz? Ele interrompe o nosso laço. Então o break ele quebra, ele é uma palavra que quebra o laço que está ocorrendo no momento. No caso, o nosso laço é o while, né? Esse while aqui da linha 2, ele vai ser interrompido e o programa vai finalizar, tá certo? Então, o esqueleto que a gente tem que utilizar para tratar com as questões em que a gente não sabe exatamente a quantidade de linhas e ele não informa e a gente precisa ler até o final do arquivo, é essa daqui, ó. A gente cria um while true, dentro desse while a gente vai fazer a nossa tentativa. A nossa tentativa vai conter o nosso tratamento da nossa entrada, né? No caso, a gente vai ler a entrada e vai criar nossa matriz aqui, né, para resolver a questão. E caso a tentativa falhe, ele tem que cair dentro desse except que vai interromper nosso laço através desse comando break, tá certo? Não precisa imprimir mais nada. Às vezes a gente imprime, né, qual é o erro que aconteceu. No caso, não precisa imprimir qual é o erro que aconteceu. Então vamos lá para a nossa solução, agora que a gente já sabe como é que a gente vai ter que lidar, né, com essa questão de não saber a quantidade de casos. O que a gente vai ter que fazer é criar um laço. Na verdade, a gente vai precisar de mais de um. A gente vai criar um lacinho para percorrer as linhas. Então, for i in range, as linhas da nossa matriz. Como são n linhas, são n, né, a sequência de n valores. E em cada linha a gente vai ter que percorrer as colunas. Então, for i in... Opa, não pode se chamar mais i, né? J in range n. Agora, olha que interessante, porque eu estou usando um laço dentro do outro, né? Pode isso? Lógico que pode, tá certo? Não tem nenhum problema. A estrutura é a mesma. Eu sei que parece mais complexo o fato da gente estar combinando as estruturas, mas a gente precisa combinar essas estruturas, tá certo? Essas estruturas precisam ser combinadas para a gente desenvolver as aplicações. É assim que a gente faz o processamento dos dados. Então, eu coloquei um laço dentro do outro porque no primeiro laço eu vou percorrer as linhas da matriz e no segundo laço eu vou percorrer as colunas da matriz. No caso, não as colunas, né, mas cada elemento de cada linha. Então, a primeira linha tem a primeira célula, a segunda célula, a terceira célula, a quarta, até a enésima célula. Aí vai para a segunda linha.
Então ele vai na segunda linha, tem a primeira, segunda, terceira, até a enésima célula. Terceira linha. Até chegar na enésima linha, que vai até a enésima célula. Então a gente tem uma matriz quadrada. Tá certo? Veja se vocês conseguem visualizar aí dessa maneira. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou imprimir essa matriz, por enquanto, print. Eu vou imprimir só o número 1, tá certo? Tem uma coisinha que eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que usar de novo aquele parâmetro end, tá certo? Eu vou colocar com espaço, apesar que na questão ele pede sem espaço. E o único cuidadinho que eu vou tomar é que no final de cada linha eu vou imprimir uma linha em branco, tá certo? Daqui ele vai quebrar a linha no final de cada linha, lógico. Então vamos testar aqui, ele está esperando que eu digite um número, eu vou digitar o número 3 e ele cria uma matriz 3×3. Veja como é interessante, né? Porque o primeiro laço ele vai percorrer as linhas e o segundo laço as colunas. Vamos ver se isso realmente funciona. Deixa eu só interromper aqui, porque senão ele fica pedindo de novo. Eu vou mudar aqui só uma coisa para mostrar para vocês. Ó. Se eu imprimir sempre o i, eu vou mostrar para vocês como ele vai percorrer as linhas. Ó. Vou colocar o 3 de novo. E aí a primeira linha é a linha 0, a segunda linha é a linha 1, a terceira linha é a linha 2. Se eu imprimir sempre o J, agora a gente vai ver, deixa eu só interromper de novo, limpar e executar. Se eu imprimir sempre o J, a gente vai ter diferente, né? Veja aqui como fica interessante, né? O J, na verdade, diz respeito, né, a cada coluna de cada linha, tá certo? Então, o J é 0, 1 e depois 2. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Tá certo? Então, olha que interessante, né? O I vai me dizer qual é a posição na coluna e o J qual é a posição na linha. Tá certo? E é interessante porque agora eu consigo imprimir, né, sem necessariamente dar a quebra de linha. Eu posso só usar o parâmetro end para não dar essa quebra de linha. A gente, na verdade, tem 3 situações aqui. Quais são essas 3 situações? Como é que a gente vai saber lidar com elas, né? A primeira situação é quando eu estiver numa diagonal secundária. Tá certo? A diagonal secundária é aquela que a gente vai imprimir o 2 e é importante a gente tratar ela primeiro porque ele é o caso de maior prioridade. A gente viu lá que ele é o caso em que vai substituir inclusive a diagonal principal. Tá certo? Então, quando eu estiver numa diagonal secundária, a gente precisa imprimir o número 2. Como é que eu sei se eu estou numa diagonal secundária? Vamos lá, eu vou criar um desvio condicional que vai checar se o meu i é igual ao meu n menos 1 menos j. Eita, esquisito, né? Por que eu estou querendo verificar isso aqui? Tá certo? Eu vou mostrar aqui bem rapidinho por que eu quero achar essa situação. Deixa eu só concluir aqui nosso conteúdo do nosso desvio, né? Basicamente eu quero encontrar a seguinte situação. Imagina que eu tenho a minha matriz nesse formato aqui, ó. 1, 3, 3, 3, 2. Aqui vai ficar 3, 1, 3, 2, 3. É nesse formato aqui, né? A nossa matriz. 3, 3, 2, 3, 3. 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 1. Aqui. Nossa matriz deve ser algo nesse estilo aqui. É isso que a gente quer gerar. Deixa eu só colocar aqui no formato de comentário, porque aí não atrapalha o nosso código. Aí bem bonitinho, a gente quer gerar isso aqui. O que é uma diagonal secundária? São esses que estão marcados aqui, né? Isso aqui é uma diagonal secundária. Eu quero achar as situações em que eu esteja nessa diagonal secundária, porque quando eu estiver na diagonal secundária, eu quero imprimir o número 2. Então, quando eu estiver na diagonal secundária, eu quero imprimir o número 2. Como é que eu sei se eu estou na diagonal secundária? Vamos lá. Quando o número da minha linha, tá certo? No caso aqui poderia ser 0, né? For igual a n, que é a quantidade de linhas que eu vou ter, menos 1, menos j, eu vou dizer para vocês que eu estou na diagonal secundária. Vamos testar para ver se realmente funciona. N, no caso aqui, é 5, menos 1 dá 4, menos j
tá certo? Que no caso aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Olha, bem certinho, ó. Então, 5 menos 1 menos 4 dá igual a 0. Então, quando o meu I for 0 e o meu J for 4, ele está nessa posição bem aqui na diagonal secundária. Quando o meu I for 1, tá certo? E o meu J for 3, então vamos ver se ele funciona. Quando o meu I for 1 e o meu J for 3, isso quer dizer N que é 5, menos 1, 4, menos 3, 1. Então, 1 é igual a 1. Então, ele vai estar aqui também na diagonal secundária. E aí, aqui mesma coisa. Ó. Quando o meu I for 2 e o meu J for 2, vamos ver se ele funciona. I é igual a 2, J é igual a 2, N é igual a 5. Então, 5 menos 1 dá 4, menos 2 dá 2, que é igual a 2, também está na diagonal secundária. Então, a gente está obedecendo, né? Está fazendo essa verificação e sempre que ele está na diagonal secundária, o nosso teste está verdadeiro, tá certo? Esse aqui é o nosso teste que a gente precisa calcular, né? E aí, quando isso acontece, a gente tem um print 2, tá certo? A gente pode criar aqui um elif, que é o caso em que ele está na diagonal principal. Esse caso, na verdade, ele é mais fácil, porque é só o I ser igual a J, tá certo? Como assim, ó? Bem aqui, o I é 0 e o J é 0, o I é 1, o J é 1, o I é... aqui não vai cair, né? Porque ele já caiu no caso anterior, então nem entra. Aqui o I é 3, o J é 3, o I é 4, o J é 4. Nesse caso aqui ele está na diagonal principal, print 1, vírgula, end, recebe nada, né? E o último caso, né, que na verdade é todos os outros, else, a gente imprime o número 3, né? E aí não tem mais situações possíveis, né? Então imprime o 2, é o caso de maior prioridade, o segundo caso de maior prioridade é o 1, e o terceiro, né, é o imprime o 3, tá certo? E por último, a cada quebra de linha ele imprime um /n, né, uma quebra de linha aqui, tá certo? Ele imprime uma linha vazia. Vamos só testar aqui para ver se ele funciona, ver se a gente consegue imprimir nossas matrizes direitinho. Tinha que ter quebrado, né? Deixa eu só testar de novo. Colocar aqui o número 4. Aí ele vai imprimir, ó, 1, bem certinho, né? Igualzinho como ele estava pedindo. Testar com outro número aqui, número 7. Aí tá aqui a matriz. Veja que no meio, tá aqui o númerozinho que fica no meio, ele está imprimindo o número 2, tá certo? Que é a prioridade maior. Eu acho que o código está todo certinho. A gente só consegue finalizar aqui com um Ctrl C, tá certo? Aí ele encerra, né, pelo teclado. No caso, o que a gente deveria estar testando, na verdade, é através da entrada de um arquivo. Mas, para a gente não precisar criar um arquivo com os casos de teste, eu vou só simplesmente quebrar aqui usando o Ctrl C, tá certo? Eu vou selecionar o código e vou enviar. Vamos ver lá o que é que vai dar. Aqui na nossa questãozinha, vou fazer o envio. Agora é só esperar pela correção. Aí, aceitou. Então essa questão também foi tudo tranquilo, né? A gente conseguiu gerar a matriz e veja que a gente não tinha noção de quantas entradas a gente teria, né? A gente foi testando aí, a gente foi fazendo a leitura enquanto não acontecesse o erro, né? Quando acontece o erro, ele interrompe a leitura. Bem, galera, por hoje é isso. Nesse vídeo aqui a gente resolveu algumas questões, né, que utilizam laços de repetição, tanto for quanto while, e a gente está começando a ver questões que a gente precisa elencar, né, alinhar todas essas estruturas que a gente está utilizando. Percebam aí como a gente está utilizando os recursos para indicar onde inicia cada bloco de código, tá certo? Então o bloco de cada for, né, tem seu início e fim indicado por esse recuo. Muito importante vocês perceberem isso aí. Veja também, importante a respeito do vídeo de hoje, como a gente conseguiu resolver questões de 3 maneiras diferentes, né? Parece aqui que eu não submeti a 2, né? Essa daqui eu não cheguei a submeter. Deixa eu submeter ela rapidinho. Tinha feito aqui e não submeti, né? 1101. Percebi agora que eu não tinha submetido. Agora aguardando aí pela solução e aceita também. Então, aí, mais uma questão aceita direitinho, né? A primeira
lidando com uma entrada que a gente sabe a quantidade de testes, a segunda que a gente não sabe a quantidade de testes, mas a gente vai repetir enquanto as condições de repetição forem aceitas, e a terceira que a gente nem sabe a quantidade de teste, nem tem uma condição de parada, mas vai repetir enquanto não houver erro de fim de arquivo. Então, turma, é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos, nos próximos encontros, até mais, tudo de bom!